Sejam muito bem-vindos ao de modelagem e projeto transformadores e indutores em alta frequência. Meu nome é G.R. Valtrix, sou professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse curso a gente vai estudar os principais tipos de modelagem e projeto transformadores e indutores em alta frequência, incluindo projetos, e as avaliações que serão cobradas nesse curso serão dois projetos. Um projeto de um indutor e um projeto de um transformador em alta frequência. Está previsto também para a gente ver nesse curso a utilização de alguns softwares para fazer modelagem de magnéticos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os projetos desses magnéticos e vamos comparar esses projetos com o software que a gente for utilizar. E outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai utilizar uma metodologia de otimização. Tá? A gente não vai unicamente calcular indutores e transformadores, mas a gente vai tentar também utilizar uma técnica de otimização de indutores e transformadores. Bom, deixa eu mostrar um pouco primeiro o cronograma dessa disciplina. Ela vai estar presente, então, vai ser distribuída em 7 aulas. Como é uma disciplina curta, tá? Então, inicialmente, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de eletromagnetismo. Na aula 12 a gente vai estudar indutores em alta frequência. Acho que aqui já vai ter um trabalhinho também de indutores. Vamos estudar transformadores em alta frequência. Aí depois a gente vai fazer um projeto otimizado na aula 4, transformadores em alta frequência. Na aula 5, 6, a gente vai estudar efeitos de alta frequência nos enrolamentos, na aula 5. E na aula 6, os efeitos de alta frequência no núcleo. E na aula 7, para finalizar, eu vou apresentar o transformador planar. Tá? Basicamente, nessa aula 7, eu vou apresentar um projetinho simples de um transformador planar recomendado por uma empresa que fabrica esses tipos de transformadores. Ok? Então, vamos dar início à nossa primeira aula de modelagem de projetos transformadores e indutores de alta frequência. Vamos começar um pouco com a história, Então, a eletricidade já era um fenômeno conhecido na Grécia Antiga, E como é que eles avaliavam isso? Eles atritavam algumas pedras, E verificavam que algumas delas conseguiam adquirir propriedade de atrair pequenos objetos, Isso porque essas pedras elas tinham cargas, tá? Isso a gente consegue ver quando você atrita, por exemplo, um pente num papel, Eu digo, se você atritar um pente num pano, numa seda principalmente, você consegue, por exemplo, atrair pequenos pedaços de papéis, tá? Então, isso é devido às cargas elétricas, tá? Bom, também no presente, os gregos eles sabiam que tinha determinadas pedras, chamadas de magnetita, que elas atraíam limalhas de ferro, tá? Isso é uma força magnética, tá? Já desde o início eu gostaria de deixar claro, a diferença dessas duas coisas. Então, nós temos forças elétricas e forças magnéticas. Tá? A força elétrica é devido a cargas e a força magnética devido ao campo magnético. Tá? Bom, então no século XIX, após os trabalhos de Ørsted e Faraday, Maxwell escreveu as equações que unificaram a eletricidade ao magnetismo, mostrando assim que ambos eram manifestações de um mesmo fenômeno chamado eletromagnetismo. Vamos só apresentando um contexto histórico, só para a gente ter uma ideia da janela de estudos que foram feitos durante alguns anos, eu acho que, se eu não me engano, é em torno de 100 anos, uns 80 anos, eu acho. Então, em 1820, Ørsted descobriu então, que uma corrente elétrica gera um campo magnético. A gente já viu, ou a gente sabe, porque a maioria de vocês é formado em engenharia elétrica, se não todos, que se, por exemplo, eu tenho um fio onde eu passo uma corrente elétrica, essa corrente ela vai gerar um campo magnético. Então foi Ørsted que em 1820 ele descobriu isso aí. Tá? Em 1826, 6 anos depois, o Ampère, então ele quantificou essa relação
né, com a lei de Ampère, que era a relação entre corrente e campo magnético. Tá? Depois a gente já vai ver ali em seguida a lei de Ampère, isso apenas 6 anos depois. Então, Oyster definiu que existia esse fenômeno e Ampère quantificou, né, escreveu a lei de Ampère. Então, o Faraday descobriu que variando um campo magnético gera uma corrente em um caminho fechado. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um enrolamento, né, e, por exemplo, se eu pego um ímã, vamos botar aqui norte e sul, e esse ímã tem um campo magnético que vai do norte para o sul. Ó, se eu deixar ele parado ao lado dessa bobina, e eu for medir a tensão aqui, essa tensão vai ser igual a zero. Agora, por exemplo, se eu movimento esse ímã para dentro desse enrolamento fechado, a gente começa a verificar que existe um aumento dessa tensão. Tá? Esse aumento dessa tensão, então, quem descobriu foi o Faraday. Tá? Ele é dado pelaquela expressãozinha de Faraday, né? Que diz que a variação do fluxo magnético no tempo gera uma tensão. Daí você tem esse sinalzinho negativo, porque na verdade vai ser criado um campo magnético oposto para tentar reduzir esse campo que está sendo criado. Tá? Então vejamos, em 1826 foi criada a lei de Ampère e apenas 5 anos depois o Faraday então descobriu, variando esse campo magnético em caminho fechado, é gerado então uma tensão. E Lenz então mostrou que a corrente que gera isso no mesmo ano, Lenz mostrou que a corrente gera um campo que se opõe ao campo gerado, né? Que, como eu falei, aí seria relativo a esse sinalzinho negativo. Então, em 65, o Maxwell ele unificou então essas relações elétricas e magnéticas, tá? Aí criando as leis de Maxwell. Então veja que foi em torno de 5 anos, né? Foram sendo descobertas as relações e depois ficou um tempo sem ser realizada nenhuma descoberta, né, relacionada a esse tema. Então, aparentemente aqui em torno de 34 anos depois, né, é que o Maxwell conseguiu unificar essas relações elétricas e magnéticas, né, e dessa forma conseguiu criar aí o eletromagnetismo, tá? Bom, então o que é o campo magnético, tá? O campo elétrico, desculpa. O campo elétrico então ele é devido a cargas, tá? Então veja, se eu tenho duas chapas aqui e eu coloco cargas, tá? Então positiva aqui e negativa, o campo elétrico ele vai sair de uma carga e vai até a outra, em linhas retas, tá? Veja que as linhas não retornam, tá? Ela simplesmente vai de uma carga para outra. Isso aqui então são linhas de campo elétrico. Agora, campo magnético já não acontece dessa forma. Ó. Primeira coisa, que só existe campo magnético em pares. Já a carga já não. Eu posso ter só carga positiva ou só carga negativa. Campo magnético não. Se eu tenho um ímã, um lado vai ser norte e o outro vai ser sul. Se eu quebro esse ímã no meio, né, vai acontecer que essa nova parte vai ter o norte e o sul. Então, essas linhas de campo magnético, elas sempre vão do norte para o sul. Então, são linhas de campo fechado. Tá? Se eu boto, por exemplo, aqui um outro ímã, boto aqui norte, vamos botar aqui sul, a ideia que vai ser norte. Então, obviamente, que eles vai fechar as linhas aqui, né? E essas linhas vão voltar para cá, tá? Mas obviamente, né, claro, também pode ter um pouco de linhas de fluxo para cá também, tá? Linhas de campo magnético, tá? A mesma coisa vale aqui, né? Ok?
Bom, então o campo magnético ele é definido por dois vetores, tá? Um que a gente chama de intensidade de campo magnético, tá? Que a gente já vai ver, esse aqui é definido lá pela lei de Ampère, e outro é densidade de campo magnético, tá? Então a relação entre a densidade de campo magnético e a intensidade de campo magnético, a maioria de vocês já sabe, né, que ela é dada por essa expressão. Esse aqui é um vetor, aí nós temos a permeabilidade magnética, que é um escalar. Então, um escalar multiplicado por um vetor, nós teremos então um outro vetor, né, que é o vetor do campo, da densidade de campo magnético. Então veja que isso aqui é a permeabilidade magnética, tá? Que é o μ. Então, a permeabilidade magnética do ar é μ0, né? Se eu não me engano, é 4π vezes 10 na menos 7. A unidade agora eu não lembro, tá? Mas a gente também pode ter, se esse material, por exemplo, é feito de um material, digamos, o núcleo de um transformador, ou um material qualquer é feito com uma permeabilidade maior que a do ar, daí a gente diz que esse material ele tem uma permeabilidade relativa, tá? Então, vamos chamar aqui de μr vezes μ0, né, e vezes a intensidade de campo magnético. Tá? Por exemplo, essa permeabilidade relativa para ferrites, né, que é um material ferromagnético, ela pode variar aqui de 700 a, por exemplo, 2000. Tá? Ok? Então, dependendo do material, a gente pode fazer com que o campo magnético tente ir em direção a esse material, ou fique aprisionado nesse material, que é o que acontece, por exemplo, com os núcleos de transformadores. Né? Por exemplo, se eu tenho um material com esse formato, eu boto aqui um ímã, né, norte e sul, e aqui um outro ímã sul-norte, naturalmente que vamos botar aqui mais para cima, aqui sul-norte, as linhas de campo magnético elas não vão ir reto, né? Por quê? Porque elas sempre vão tentar buscar o caminho que tem a maior permeabilidade magnética, né? Então, na verdade, o que iria acontecer seria algo desse tipo, né? Elas tentariam vir por aqui, porque para elas é um caminho muito mais fácil, né? Isso se, por exemplo, se a permeabilidade fosse muito maior que a do ar. Então, eles tentariam vir por aqui, ó, né? E fechariam daí por aqui. Bom, daí teria que ver o menor caminho, tá? Mas elas fariam mais ou menos esse trajeto. Elas sempre tentam ir pelo caminho que tem a maior permeabilidade magnética, né? Ok? Tá, então é isso que é feito nos transformadores, tá? Por exemplo, a gente sempre cria um núcleo e coloca os enrolamentos nesse núcleo, por quê? Para fazer com que o campo magnético fique aqui dentro aprisionado nesse núcleo, né? Com alta permeabilidade esse núcleo, né? Porque caso contrário, se por exemplo, se eu faço aqui só um enrolamento sem núcleo, o que vai acontecer? Ó? Se eu circular uma corrente aqui, vai ser criado o campo magnético, só que ele vai ser espalhado no ar, né? Tá? Vai ser várias linhas espalhadas no ar. Tá? Agora, daí, por exemplo, ó, se eu quisesse, digamos, eu quero fazer um indutor com esse enrolamento, né? Porque o enrolamento, se ele tiver um determinado número de espiras e tiver uma corrente alternada, esse enrolamento será um indutor, né? E essa indutância ela será dada pela expressão N² dividido pela relutância, né? Onde a relutância ela vai ser o caminho magnético dividido pela área e vezes a permeabilidade. Vamos botar aqui, nesse caso, apenas a permeabilidade do ar. Tá? Agora, qual é a área? Bom, a área é muito difícil de avaliar aqui. Mas veja que o caminho magnético vai ser grande, né? Porque tem vários caminhos.
A área também fica muito difícil de avaliar, mas a gente poderia considerar, por exemplo, a área aqui dessa espira, certo? Mas o caminho magnético ele é espalhado, tá? Então veja aqui, primeiro de tudo, a permeabilidade ela é muito baixa, porque é do ar apenas. Então isso já vai fazer com que a sua relutância seja elevada. Se a relutância é elevada, a sua indutância vai ser muito pequena. Então digamos que eu queira projetar um indutor, o que eu teria que fazer? Eu teria que procurar encontrar uma relutância pequena, para que com uma mesma quantidade de espiras, ou digamos, com uma menor quantidade de espiras, eu consiga projetar esse indutor. Porque, por exemplo, se eu tenho um determinado valor de indutância e eu quero projetar esse indutor, se eu tiver uma relutância muito pequena, para ter um determinado valor de indutância, eu vou precisar de uma quantidade imensa de espiras. Tá? E é isso que acontece. Então, se você coloca esse enrolamento dentro de um caminho fechado, com material com alta permeabilidade, o que vai acontecer é que a sua relutância vai ser pequena, porque eu vou multiplicar essa expressão da relutância por uma permeabilidade relativa, e obviamente se isso aqui, por exemplo, for 2000, essa relutância será 2000 vezes menor, isto é, eu vou projetar um indutor com uma relação de número de espiras muito menor. Tá? Então, você coloca esses materiais ferromagnéticos para tentar reduzir o número de espiras que será utilizado para projetar esse seu indutor. Tá? A mesma coisa vale para um transformador. Bom, o campo magnético, então, ele pode ser criado com uma corrente elétrica. Isso quem definiu foi lá o Oersted, mas quem escreveu uma expressão para esse efeito foi o Ampère. E aqui eu mostro para vocês, então, a expressão da lei de Ampère. Olha só, vamos ver o que essa expressão diz para a gente. Então, em um caminho fechado, se eu tiver um campo magnético num caminho fechado, a integral no caminho fechado, então, aqui está o caminho, que é o L, tá? Ela vai ser igual a quê? Vai ser igual a integral de uma superfície, tá? Qual superfície? A superfície do condutor, tá? Por exemplo, um cabo, Aí. A integral, então, vai ser igual a integral da densidade de corrente, tá? Vezes um inversor. Esse inversor simplesmente ele é um vetor com amplitude unitária, que ele simplesmente indica a direção da área, tá? Então, porque a área não é um vetor, Então, aqui tem uma área, então esse inversor é esse aqui, tá? É um vetor, certo? Assim como a densidade de corrente, ela também é um vetor, tá? Densidade de corrente. Tá, então veja, isso aqui daí seria um produto escalar, tá? Entre dois vetores, daí geraria um valor escalar, tá? E isso aqui então seria o nosso ideal. Normalmente vocês devem conhecer essa expressão quando vocês têm igualado aqui a NI, tá? Daí, claro, daí a gente tem o número de voltas, que depende do número de voltas vezes a corrente. Só que, por que aqui a gente não escreveu apenas I, por exemplo, Digamos que tivesse só uma espira. Por que não I? Porque dependendo se a corrente for contínua ou alternada, esse J aqui ele pode se alterar. Daí, tá? Porque a densidade de corrente num condutor, ela não é a mesma, tá? Se eu altero a frequência. Por exemplo, aqui eu tenho um condutor, digamos que tem uma corrente entrando nesse condutor. Se eu tenho uma corrente contínua, aí ela é distribuída homogeneamente nesse condutor. Tá? Agora, quando a gente não tem uma corrente contínua, se é uma corrente alternada, a gente vai ver que a corrente vai tentar se alocar mais para perto da superfície. Tá? Mas de que forma é isso? Ela vai cada vez menor, assim, Então veja que no centro então é praticamente zero a corrente, e à medida que vai chegando perto da superfície, essa densidade de corrente vai aumentando. Então veja que a densidade de corrente não é
uniforme, nesse caso, quando eu tenho um aumento de frequência do sinal da corrente, né? Quando a corrente tem uma frequência, quando ela não é contínua, tá? Então, por isso que a gente tem que escrever nesse formato, tá? Mas a gente sabe que, ó, densidade de corrente é corrente pela área. Então, se eu substituir essa expressão aqui e fizer a integral, e detalhe, essa densidade de corrente, ela pode ser um valor constante, tá? Pode ser. Isso no caso de corrente contínua, né? Então, se por exemplo, ó, se esse tem uma corrente contínua e esse valor é constante, né, então esse valor poderia sair para fora da integral, e daí simplesmente eu faria a integral do dA, que isto é a integral de uma superfície qualquer. Então, na verdade, daí ficaria igual que a JA, e JE, né, como está representado aqui nessa expressão, é igual a corrente. Tá? Mas esse é o formato mais completo, né, que tem para densidade de corrente, tá? Para a lei de Ampère, né? Ainda está faltando mais uma parte nessa lei de Ampère, tá? Mas a gente não vai trabalhar com ela, tá? Que foi o Maxwell que adicionou mais um termo a essa expressão, tá? Bom, a lei de Faraday eu já falei para vocês um pouco sobre ela, né? Então, se eu tenho a variação de fluxo em um enrolamento, ela vai gerar uma tensão, né? Mas na verdade vai gerar uma tensão, vai ser criado um fluxo oposto ao fluxo que está se criando, tá? Para tentar reduzir então esse campo que está sendo criado, tá? Por isso que tem esse sinal negativo. Foi o Lenz, né, que através da lei de Lenz que propôs isso. A lei de Faraday também pode ser escrito nesse formato, tá? Onde eu tenho aqui que o fluxo, ó, da mesma forma como o anterior, ó, o fluxo, normalmente a gente vê como um campo, uma densidade de campo magnético vezes uma área, né? Opa, a área não é vetor. Tá, então o fluxo ele vai nessa direção dessa densidade de campo magnético, né? Só que veja, se eu quero um fluxo, esse fluxo também não é constante, tá? Ele pode se alterar. Então, na verdade, o que a gente pode fazer? A gente também pode fazer, escrever em forma de integral. Então aqui, ó, eu venho e faço aqui esse fluxo, né? Daí seria igual a deixa eu mostrar aqui para vocês a dA, né? Tá? E daí se eu substituir esse fluxo na lei de Faraday aqui, né? Aqui tem um versor, né? Daí isso aqui vai dar um escalar também, né? Aí se eu substituir essa expressão na lei de Faraday, então eu vou obter aquela expressão que está aqui embaixo aqui, né? Tá? Se eu substituir ela aqui, ó. Bom, esse aqui eu já falei um pouco, né, sobre essa expressão, né, que é a densidade de fluxo magnético, né? Então ela vai ter a mesma direção do campo magnético, só que essa densidade de fluxo magnético, olha o nome, densidade de campo magnético, né? Por que tem isso aqui? Porque dependendo da corrente que eu vou analisar, que eu vou impor, né, ela vai criar nesse material ferromagnético uma determinada densidade de campo magnético, tá? Isso a gente vai ver melhor quando a gente estudar lá as curvas de histerese, tá? Elas são proporcional a esse eixo X, é proporcional à intensidade de campo magnético, e esse aqui é a densidade de campo magnético. Ó, se vocês verificarem, então, ó, a intensidade de campo magnético, né, ela é proporcional à corrente, tá? Pela lei de Faraday você consegue observar isso. A lei de Faraday está aqui, né? Vamos botar diretamente aqui a corrente, tá? Então, se você tira essa intensidade para fora da integral, vai ficar só com a integral de dl, né, que é o caminho magnético. Se você conhece, por exemplo, esse caminho, daí você pode dizer que esse caminho, sei lá, tem um determinado comprimento. Então ficaria assim, ó. A intensidade de campo magnético vai ser igual a corrente dividido pelo esse caminho magnético, que normalmente o caminho magnético é constante. Então você pode dizer que a intensidade de
campo magnético ela é diretamente proporcional à corrente. Tá? Então, digamos que você aumente essa corrente, né? Ó, veja que se eu tenho uma corrente, se eu estou trabalhando próximo desse valor equivalente à corrente, né? Veja que eu vou ter uma determinada densidade de campo magnético. Se eu aumentar essa corrente, ó, eu vou aumentar essa densidade de campo magnético. Só que se eu aumentar mais ainda, ó, eu vou ter um outro valor de densidade de campo magnético. E se eu continuar aumentando a corrente, vocês vão verificar que chega um momento que esse valor de densidade de campo magnético não vai se alterar mais. Isto é, porque você acabou de saturar o núcleo. Não adianta você continuar aumentando a corrente nesse núcleo, ou isto é, aumentar a intensidade de campo magnético, que a densidade de campo magnético não vai se alterar, porque o material já está saturado. Tá? Então você aumenta a corrente e você verifica que a sua densidade de campo magnético não se altera. Tá? Então verifique que isso aqui de fato é uma densidade. Né? Ele vai avaliando, ele vai te mostrando o quanto denso magneticamente, digamos, o teu núcleo está. Tá? Então, e também informa a direção, né? Porque aqui ele está indo, o campo magnético está indo numa determinada direção. Se você colocar uma corrente negativa, você começa a perceber que o seu campo magnético está indo em outra direção, né? Tá? Então, na verdade, o B, ele informa de fato a tua densidade, tá, de campo magnético. A intensidade de campo magnético ela pode ir até infinito. Agora, a densidade de campo magnético não. Ela vai chegar a um limite, ela vai saturar. Tá? Certo? Então é só para vocês verificarem a diferença entre esse B e o H. Tá? Então, dando continuidade, né, aqui nós temos a lei de Ampère. Essa lei de Ampère eu disse que ela pode ser simplificada, né? Ela pode ser igual à corrente. E, obviamente, se você tiver mais enrolamentos, né? Isso aqui, a expressão é válida para um enrolamento apenas, mas digamos que você tenha 100 espiras. Aí, na verdade, você vai criar 100, digamos, 100 intensidades de campo magnético, né? Tá? Então, e você tem que somar todos esses fluxos, né, de campo magnético. E como é que você faz isso? Você faz isso multiplicando pelo número de espiras, né? Isso é meio que óbvio, né? Se você, por exemplo, tem aqui um núcleo aí você vem e coloca uma espira, né? Aí vai ter um fluxo, né? Se você vem aqui e coloca mais espiras, naturalmente, se você coloca 2 espiras, você vai ter que dobrar esse fluxo, né? E assim por diante, tá? Então, basicamente, esse N apareceu por isso. Né? Então, aqui diz a somatória de intensidades de campo magnético num determinado caminho, tá? Só para deixar claro, esse aqui é o nosso L, tá? É o nosso o caminho magnético, né? Veja que já fica difícil de eu determinar qual é o caminho magnético aqui, né? Não dá, porque, ó, veja, digamos, vou pegar um núcleo toroidal, né, que é circular. Qual é o caminho magnético desse núcleo? Aí muitos de vocês iam dizer, é bem no meio, né? Ó, de forma, na média, vai ser no meio, mas eu também tenho um fluxo magnético aqui, ó. Assim como eu também tenho aqui. Mas na média, obviamente, a gente tem que pegar um valor, então a gente pega o valor médio, tá? Então a gente acaba pegando o valor médio mesmo. Então a gente diz que esse caminho aqui, né, seria o nosso L, tá? Que é o caminho do campo magnético, tá? O caminho que o campo magnético fará. Isto, obviamente, se eu tiver, por exemplo, um enrolamento aqui, né? Obviamente tem que criar um enrolamento aqui com uma corrente para que eu possa criar então esse fluxo magnético, né, nesse núcleo. E ele vai ficar aprisionado aqui porque esse material ele tem uma permeabilidade relativa muito maior que a do ar, né? Bom,
Aqui a gente pode fazer um exercício rapidamente, né, que é o quê? Que é calcular, por exemplo, qual é a intensidade magnética dentro de um condutor e fora dela. Isso aqui vocês devem ter feito lá na disciplina lá de eletromagnetismo ou em física 3, tá? Mas a gente pode repetir aqui rapidamente, só para a gente relembrar um pouco, né, sobre esse assunto, tá? Então vamos lá, ó. Vamos calcular inicialmente o fluxo magnético dentro de uma espira, tá? E suponhamos que essa espira está circulando, um cabo qualquer, tá? Digamos que eu estou colocando uma corrente aqui, e essa corrente eu vou escrever em maiúsculo, tá? Porque ela é uma corrente contínua, tá? Então eu venho e coloco uma corrente num cabo, tá? E eu quero calcular como é que vai ser o campo magnético, tá? Desse condutor, tá? Uma corrente contínua, né? Bom, então vamos lá. Como é que eu faço? Eu vou basicamente utilizar a lei de Ampère. Então veja aqui eu tenho a intensidade de campo magnético vezes a derivada, né, do caminho, vezes aqui então ó, a integral de superfície da densidade de corrente, vezes o versor aqui que informa a direção da área, né, vezes a derivada da área. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é o seguinte, ó, eu tenho que determinar a densidade de corrente nesse condutor aqui. Então, densidade de corrente é o quê? Ela vai ser a corrente média dividido pela área total. Tá? Então, como eu falei para vocês, em alguns casos isso aqui é constante. Dentro desse material, ela é constante. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, o meu objetivo é determinar a intensidade de campo magnético, ou H. Né? Então aqui, ó, a minha densidade de corrente, ela vai ser constante, tá? Então eu já posso tirar para fora da integral e escrever ela assim. E agora, veja que essa densidade de corrente integral, então eu tiro para fora da integral. E agora eu faço o seguinte, ó, aqui eu tenho que resolver essa integral ainda, tá? Bom, para resolver essa integral, eu apaguei toda essa tela, né? Então vamos agora fazer o seguinte, ó, como nós estamos analisando cada parte, né? Inicialmente essa parte que está interna, tá? Então vamos fazer aqui um cabo. Aqui vai ter um raio maior aqui, e um raio interno, que eu vou chamar ele de R minúsculo. Então, a gente vai analisar só essa parte interna, inicialmente, né? Então, utilizando a lei de Ampère, aqui nós temos então, a integral da superfície, né? A densidade de corrente, vezes NdA. A densidade de corrente desse cabo, como falei anteriormente, é a corrente dividida pela área, né? E qual é a área do cabo inteiro? Né? Porque a densidade de corrente, a densidade no centro ou em qualquer parte desse cabo é a mesma. É πr ao quadrado, só que o R maiúsculo. Agora, esse H a gente pode tirar para fora da integral e a gente vai ficar com a integral de dl. E aqui o J também, posso botar aqui I, πr ao quadrado. Aqui a integral da área daí. Agora, essa área aqui, ó, ela é relativa a só essa área interna. E esse comprimento também é o comprimento interno aqui dessa amperiana que a gente chama, tá? Então aqui eu vou ter H, aqui 2πr, que é o comprimento da amperiana, com R minúsculo, né? Aqui I, πr ao quadrado. E essa aqui daí ficaria a área aqui dessa, que está dentro da amperiana. Que daí seria, então, πr ao quadrado. Só que o R minúsculo. Aí esse π corta com esse e esse R corta com esse aqui. Então aqui ficaria H, ficaria igual a corrente, dividido por 2πr ao quadrado, tudo isso aqui é constante, e multiplicado por R.
Então, se eu fosse traçar um gráfico disso aqui, ficaria igual aquele gráfico que está ali no slide. Então, eu teria uma corrente que sairia de zero, um campo, né, que sairia de zero até um valor máximo. Tá? Essa aqui é a intensidade de campo e esse aqui é o raio. Aqui então seria o valor R maiúsculo. O H máximo aqui então seria, é só substituir o R aqui, daí eu ficaria com I dividido por 2π R maiúsculo. Esse seria o valor máximo. Agora, se eu quisesse calcular fora desse condutor, eu posso fazer a mesma coisa, só que agora eu vou colocar a minha amperiana, vai estar envolvendo todo o condutor, né? Então, meu condutor está aqui com raio R maiúsculo, né? E a minha amperiana eu vou botar fora desse condutor. Então, meu R minúsculo agora seria maior que o R maiúsculo. Fazendo novamente, utilizando a lei de Ampère novamente, eu teria essa expressão aqui, NDA, né? O comprimento aqui ficaria o mesmo, 2πr. A densidade de corrente, a gente viu que era I sobre a área que a amperiana está envolvendo, que é πr ao quadrado. E aqui a área, essa área aqui seria, vamos deixar em formato integral. Esse aqui posso jogar para fora integral, então. Só que agora aqui a integral de dA essa integral que a amperiana está envolvendo onde tem corrente, tá? E onde tem corrente, o que é? É toda essa corrente aqui. Então, na verdade, essa área seria igual a πr ao quadrado, né? Ficaria 2πr igual a I, aqui πr ao quadrado, e multiplicar e aqui então πr ao quadrado também. Aí corta aqui, corta aqui. Então, na verdade, teria, ó, campo seria igual a I dividido por 2π e aqui 1 sobre R. Tá? Então, se vocês verificarem, se eu vou traçar o gráfico aqui, vamos fazer ele aqui novamente. Ele cresce em rampa. Quando atinge o valor R, ele decai exponencialmente. Tá? Então, essa é uma forma então, de calcular o campo magnético, né, nesse condutor internamente e externamente. Mas só um exercício, né, para relembrar um pouco. Então, dando continuidade. Isso aqui a gente já estudou um pouco, só lei de Faraday, né, então não vou comentar de novo. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre os materiais ferromagnéticos. Tá? Então, temos três tipos: o diamagnético, o paramagnético e o ferromagnético. O material diamagnético é um material que não é afetado pelo campo magnético. Mas, por exemplo, uma folha de papel. Eu posso passar um campo magnético nela, ela não vai nem perceber o campo. Tá? Não vai alterar absolutamente nada. Só por curiosidade, o cobre também é um material diamagnético. Tá? Então, tu pode botar um campo magnético e ele não vai sofrer alteração nenhuma. O material paramagnético é aquele material que você magnetiza ele tem uma alteração, isto é, ele é magnetizado, e quando você tira o campo magnético, ele é desmagnetizado. Tá? O material ferromagnético é um material que mantém as propriedades magnéticas quando o campo é retirado. Então, ferro, níquel e cobalto são materiais ferromagnéticos, por isso que eles são utilizados na fabricação de ferrites, de ferro silício e entre outros. Tá? Ó, por exemplo, aqui nós temos uma curva de histerese, né? Então, se vocês perceberem, olha aqui no ponto A, digamos que você está magnetizando esse material. Né? Como é que se magnetiza o material? Bom, você pode, por exemplo, pegar um enrolamento, pega dois enrolamentos, e aqui você conecta uma fonte, vou botar aqui uma fonte, e essa conexão aqui, em vez de conectar nessa parte, você conecta no outro, tá?
Para quê? Para que eu tenha polaridades invertidas. Então, se por exemplo aqui seria norte e sul, aqui vai ser sul e norte. Então você vai criar um campo magnético, que vai fazer isso aqui, ó. Então ele vai criar um campo magnético, certo? Aí você vem e coloca o seu material aqui dentro. Então você coloca o seu material que você quer magnetizar, e daí aqui, ó, você criaria então um norte aqui e um sul aqui, né? Porque os campos, as linhas de campo magnético sempre saem do norte para o sul, então ele está vindo do norte aqui para o sul. Tá? Então você magnetiza esse material. Mas quando você começa a magnetizar esse material, você começa a fazer o que? Então ela sai de zero, você vai magnetizando o material até um determinado valor, e quando você tira a corrente, veja que a intensidade de campo magnético ela é proporcional à corrente, né? Devido à lei de Faraday, né? Se for pegar a lei de Ampere, a lei de Ampere é H vezes L vezes I, né? Igual a I, né? Então veja que a intensidade de campo magnético ela é proporcional à corrente. Então quando você tira a corrente, você bota a corrente igual a zero, veja que quando ele retorna para zero, ele não vai voltar para zero a densidade de campo magnético. Ela vai ficar com um determinado valor. Tá? Então veja que ele foi magnetizado e ele não vai ser desmagnetizado, materiais ferromagnéticos. Tá? E se você bota agora uma corrente invertida, ele vai para um valor e retorna. Certo? A mesma coisa vale aqui. Né? Então veja que ele é um material que ele garante as propriedades quando você tira o campo. A intensidade de campo. Tá? E veja aqui, a densidade de campo magnético, que é o B, ela é de certa forma proporcional à tensão. Porque imagine, olha só, você tem aqui a equação de Faraday, ela é igual aqui, ó, ela vai ser igual vou botar aqui, ó, variação de fluxo. Né? Veja aqui, a variação do fluxo, fluxo é o que? Fluxo é B vezes A. Então, se eu tenho a variação... Opa, só um minutinho que deu um problema aqui. Acho que travou a minha caneta aqui. Agora melhorou. Tá, então o fluxo vai ser igual a B vezes A. Então, veja que, de certa forma, se o A for constante, eu vou ter aqui a minha tensão, ela vai ser proporcional aqui à minha derivada da densidade de campo magnético. Tá? E às vezes, você pode aumentar o quanto for tua corrente, e como o material, digamos, se o material já estiver em saturação, né? Se você for aumentando a sua corrente, né, você vai aumentando, deixa eu desenhar aqui, ó. Você está com a corrente aqui, por exemplo, né? Aí você vai aumentando a corrente, ó, daí vai tendo um determinado valor de B. Uma certa faixa, ele é até, de certa forma, linear, né? Digamos que você vai aumentando, vai chegar um valor que você pode aumentar o quanto você quiser, que ele não vai ultrapassar esse valor de B. Tá? Então, eu posso ter um campo extremamente elevado, mas eu, obviamente, não vou ter uma tensão extremamente elevada, porque o B vai estar saturado. Tá? Então, não adianta eu ter um campo bem intenso, mas não ter um material que me proporcione uma densidade de campo magnético elevada. Então, essa é uma diferença entre materiais, por exemplo, de ferro silício e ferrite. Material de ferro silício, eles têm a densidade de campo magnético bem elevada. Então, para a mesma corrente, eu consigo tensões mais elevadas. Tá? Porque para a mesma corrente eu vou ter densidade de campos mais elevadas. Tá? Só para comparar, por exemplo, o material de ferro silício, ele pode chegar ali, digamos ali, 2B igual a 2. Tá? E para ferrite, vou botar esse aqui ferro silício, né? Depende do material de ferro silício. Tá? E para ferrite, por exemplo, 0,3 para ferrite. Então isso
se eu dividir, por exemplo, 2 por 0,3, eu vou ver que ela tem uma relação muito maior, né? Então, se eu botar uma corrente de 1 ampere, vai ter uma corrente bem maior. Então, vamos fazer aqui na calculadora. Por exemplo, 2 dividido por 0,3. 6 vezes maior. Se eu tenho uma corrente, por exemplo, se por exemplo, utilizando a mesma corrente com um material que tem essa densidade de campo magnético, digamos que para uma corrente de 1 ampere eu tenha 10 volts. Para uma corrente então de 1 ampere, com um material com uma permeabilidade maior, eu vou ter uma tensão de 66 volts, que é bem maior, tá? Isso para a mesma corrente, né? Então veja que é uma característica importante, né, que deve ser levada em consideração. Ok? Ok, então vamos dar continuidade. Tem outra característica aqui importante, que é a força coercitiva. A força coercitiva é o que determina se o material é um magnético duro ou um material magnético macio. A força coercitiva, como vocês podem perceber aqui onde estou apontando com o mouse, é essa parte aqui lateral, tá? Até onde o máximo valor que eu tenho aqui quando a densidade de campo magnético é 0, tá? Então, quanto maior essa força coercitiva, mais duro ele é. Aí, se ele é mais duro, ele é utilizado como um ímã permanente, tá? Isto é, quando eu tenho a densidade de campo magnético igual a 0, mesmo assim, eu vou ter uma intensidade de campo elevada, tá? São os ímãs permanentes. Tá certo? Vejamos aqui, ó, a ferrite. Bom, deixa eu botar aqui um gráfico, para ver se fica mais fácil para vocês entenderem. Então, os materiais magnéticos duros são os ímãs, eles têm, digamos, uma largura maior, tá? Comparado com os magnéticos macios, tá? Outra característica importante aqui é o seguinte, ó, os materiais magnéticos, ferromagnéticos, eles também se alteram com a temperatura. Então, digamos que tu faz ali um projeto de um material e bota ali, tu olha essa curva a 25 graus, a 0,4 Tesla. Aí o que acontece? Você faz o projeto para essa temperatura e você vai ali e trabalha com a temperatura de 70 graus. Você vai ver que seu material vai ser, o seu núcleo vai ficar saturado. Mas por quê? Porque, por exemplo, a 70 graus, ele deve dar uma faixa aqui um pouco menor que essa. Então, se você usar 0,4, ele vai saturar sim, tá? Então, veja que é importante a gente sempre fazer para o pior caso, né? Porque a pergunta é, você acha que não vai chegar a 100 graus? Pode, talvez não chegue a 100 graus, mas pode chegar próximo, tá? Uma vez um professor meu me falou uma coisa que eu concordo até hoje. Um transformador, para estar bem projetado, ele não pode trabalhar frio. Um transformador bem projetado é aquele transformador que trabalha morninho. Trabalha 60 graus, 70 graus, por quê? Porque se você está trabalhando frio, ele está sobredimensionado. Eu estou falando em potência nominal, é uma potência máxima, tá? Então ele tem que trabalhar morninho, tá? Então, baseado nisso, ó, você já percebe que você não vai poder, por exemplo, utilizar o teu densidade de saturação, densidade de campo magnético de saturação próximo do limite. Você tem que trabalhar bem antes. Aqui nesse caso, por exemplo, eu utilizaria 0,25 no máximo, tá? Para evitar que tivesse qualquer outro problema, tá bom? Aí ele não iria saturar, tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre perdas, tá? Então você tem dois tipos de perdas, tá? Você tem uma perda que é no cobre e outra perda quando a gente fala perda no cobre, é a perda nos rolamentos, tá? Então só vamos desenhar aqui um núcleo. Aí você vem fazer um enrolamento aqui nesse núcleo, né? Com N voltas. Aqui é um indutor, né? Só tem um enrolamento. Então verifique, ó. Eu vou ter perdas no núcleo. Então vou botar esse aqui no núcleo. Eu vou ter perdas no cobre ou nos enrolamentos, tá? Vou botar aqui enrolamentos. E veja que nós teremos perdas em baixa frequência e em alta frequência, tá? A gente vai fazer uma análise mais aprofundada das perdas em alta frequência nas duas últimas, na penúltima e na antepenúltima aula, tá? Na aula, então, 6 e 5, né?
Daí é o seguinte, vamos começar dando uma analisada superficial agora, tá? Nas perdas no cobre. O primeiro efeito que a maioria de vocês deve conhecer nas perdas no cobre é o seguinte, é o efeito que a gente chama de efeito de profundidade, tá? O que é esse efeito de profundidade? É o seguinte, quando você trabalha com baixa frequência, você vai verificar que a sua corrente, baixa frequência que eu digo, sei lá, abaixo de 60 Hz por aí, a tua corrente ela vai se distribuir praticamente de forma uniforme aqui, tá? No teu condutor, tá? Então, essa aqui é a tua corrente. Então, você vai ver que a partir do momento que eu começo a aumentar a frequência, o que vai acontecer? Ó? A tua corrente começa a se localizar mais na parte externa do teu condutor, tá? Então, a densidade de corrente mais perto da superfície do condutor, ela acaba ficando maior. Então, você deve estar se pensando, bom, se a corrente circula só perto da superfície, obviamente que essa parte aqui, ó, que eu vou pintar agora em branco, isso aqui tu não está aproveitando, isso aqui é cobre que tu está jogando fora. E naturalmente tu vai dizer o que? Eu não preciso desse cobre, e é o que é feito. Então, a gente o que faz? A gente pega e faz o seguinte, a gente calcula esse efeito de profundidade, que é dado aqui pela letra, como é que é o nome dessa letra agora? Delta, né? Delta minúsculo. Né? E a gente calcula ela e daí a gente vai calcular a espessura agora do nosso novo condutor como 2 vezes delta. Porque daí a gente garante que todo o condutor está sendo usado, mesmo em alta frequência, tá? Então, como é que se calcula esse efeito skin, né, em inglês, né? A gente calcula da seguinte forma, a gente pega a expressão dele, que é 1 sobre raiz de π, né, vezes a frequência, vezes a permeabilidade relativa do meio, vezes a permeabilidade relativa do ar, e vezes a condutividade do material do cobre, né? Tá? Visto que esse aqui ele varia com a temperatura, tá? Então tem que calcular a temperatura também, tá? Então assim, só para um exemplo, tá? Aqui nós temos um cobre, por exemplo, digamos que o cobre ele o tamanho do material aqui é 1 milímetro, tá? O raio, né? Aqui é 1 milímetro. Aí se eu trabalho com 50 Hz, eu vou ter corrente em praticamente 0,95 milímetros de raio, tá? Então eu vou ter praticamente em todo aqui vai ter corrente, tá? Agora se eu aumento, por exemplo, a 10 kHz, eu já vejo que cai para metade, tá? Esse raio, esse efeito de profundidade. Então eu vejo que se eu aumento a frequência para 10 kHz, praticamente aqui essa parte interna do material eu não estou usando. Então veja que vale a pena sim a gente fazer esse cálculo para poder calcular o tamanho máximo que eu vou ter que ter do meu condutor. Porque acima daquele diâmetro, ou daquele raio, eu já vou estar jogando cobre fora. E cobre hoje em dia está muito caro, tá? Então não podemos fazer um projeto onde a gente não vai estar utilizando. E não adianta, você pode aumentar o quanto quiser essa área que não vai reduzir a resistência, tá? Porque a corrente vai sempre se localizar perto da extremidade. Aqui tem uma expressãozinha para você calcular a resistência em alta frequência, tá? Basicamente o que tu faz, ó? Primeira coisa que tu calcula, se tu observar nessa expressão, ó, é RCC. RCC é a resistência em corrente contínua. A resistência em corrente contínua é comprimento do cabo, vezes a resistividade do cobre, dividido então pela área, tá? Então uma vez que você calcula isso, ó, você vai conseguir uma relação de proporcionalidade, ó. A resistência em corrente alternada vai ser igual a essa resistência em corrente contínua vezes um parâmetro aí, X. Esse parâmetro é dado por essa expressãozinha, tá? Então sempre vai ser maior, né, obviamente. Porque aqui vai ser, por exemplo, 1 mais X, né? Só um minuto. Ok? Então sempre vai ser 1 mais um X aqui, né? Que daí o X seria essa expressão aqui, tá? Aí esse R0 quem é? R0 é o raio do condutor, né? Em corrente contínua. E o delta ali é o efeito skin, que daí você vai calcular. Substituir aqui, você vai ter uma relação de proporcionalidade, tá?
Aí, quanto maior a frequência, obviamente que a resistência em corrente alternada vai ser maior. Né? Bom, o que a gente falou até agora é as perdas nos enrolamentos, no cobre. Agora eu vou falar um pouco sobre as perdas por esterese. As perdas no núcleo. Né? Então a gente tem as perdas no cobre e perda no núcleo. Então as perdas no cobre basicamente aqueles efeitos ali. Tem outros também, tá? Tem efeitos de proximidade, efeitos de camadas, mas a gente vai ver na aula 5, isso aí, tá? Bom, então, basicamente, esses dois tipos de perdas no núcleo. No núcleo, agora a gente está falando, tá? Onde tem lá o núcleo de ferrite, o núcleo de ferro silício. As perdas por esterese e as perdas por corrente de Foucault. Ó, o que é a corrente de Foucault? Se você tem um campo passando no material, como eu estou indicando aqui no slide, esse campo vai gerar uma corrente. Ó, e verifique que se você usar a regra da mão direita, ó, essa corrente vai circular nesse material. Tá? E o que vai acontecer? Se eu tenho corrente e esse material tem resistência, naturalmente eu vou ter perda, né? Porque perda vai ser igual a resistência vezes corrente RMS ao quadrado. Se o material tem uma resistência muito elevada, o que vai acontecer é que a corrente vai ser baixa, vai estar circulando aqui, as perdas então vão acabar reduzindo. Tá? Então, materiais, por exemplo, de ferrite, a resistividade por metro, tá? Uma ferrite, ela é algo em torno de 10 vezes 10 na 6, tá? Comparado, isso aqui dá uma ferrite, tá? Resistividade por metro. Agora a resistividade, por exemplo, por metro, né? Do ferro, por exemplo, ferro silício. Aqui, ó, ferro, vamos ter ferro silício, né? Ele é algo em torno de 0,48. A gente vai ver uma tabelinha depois onde vai apresentar isso. Tá? Então verifique que a resistência aqui é muito mais baixa do ferro silício, que é aquelas chapas utilizadas para fazer transformadores e onde tem a circulação de corrente elevada. Então o que você tem que fazer? Quando você trabalha com baixa frequência, que é onde você trabalha com ferro silício, porque você precisa de uma densidade de campo magnético elevada, né? O ferro silício tem essa característica, né? Densidade de campo corrente elevada. Você tem que botar chapas isoladas uma da outra, para que eu não tenha essa circulação de corrente que vocês estão vendo aqui à esquerda. Tá? Daí vocês vão verificar que tem uma circulação de corrente menor. Tá? E daí isso faz com que as perdas por corrente de Foucault sejam menores. Tá? Bom, em contrapartida, o que é as perdas por esterese? Tá? As perdas por esterese, se vocês conseguirem observar essa figurinha aqui, ó, ela mostra claramente o que acontece quando eu tenho a variação do campo magnético num material ferromagnético. Tá? Deixa eu desenhar aqui um pouco para vocês. Ó. Então vamos desenhar uma curva de esterese aqui. Então veja só. Está aqui a curva de esterese. Então imagina que eu estou trabalhando nesse ponto aqui. Estou trabalhando nesse ponto. Ou mais baixo aqui, estou trabalhando nesse ponto. Aqui nesse ponto, teus grãos do teu material, eles não estão orientados, tá? Porque não tem nenhum campo em cima dele, tá? Então eles estão indicando em pontos aleatórios, tá? Então não estão orientados, né? Agora, se você começa a botar um campo mais intenso nele, o que vai acontecer é o seguinte: vai orientar esses campos, né? Esses grãos do teu material, eles vão ficar orientados, tá? Agora, você consegue perceber naturalmente que para orientar, fazer a movimentação desses grãos, você precisa de uma determinada energia. Então você vai gastar uma determinada energia para orientar eles. E quando você inverter a direção ou voltar a zero, você vai devolver um pouco dessa energia. Só que uma parte dessa energia ela não volta mais, porque ela foi energia utilizada para movimentar esses grãos, tá? Para orientar esses grãos. É isso que vocês percebem aqui nessas curvas aqui, ó. Em azul, por exemplo, ó. Em azul é a quantidade de energia que foi gasta para sair do ponto P1 até o ponto P2.
Quando eu vou do ponto P2 até o ponto P3, isto é, quando eu cheguei a zero, né, o que acontece é que essa energia que está aqui em amarelo, ela vai voltar para o sistema. Mas essa parte da energia que está aqui na área da tua esterese, aqui, ó, ela foi usada para movimentar esses grãos. Então, essa quantidade de energia, ela é uma perda, né? Você utilizou ela para movimentar os grãos. E se você somar essa energia a cada período, você vai ter uma perda média ali do teu núcleo, tá? A gente consegue perceber uma coisa: quanto maior essa área de esterese, maior vai ser a perda, tá? Então, baseado nisso, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Digamos que eu tenha um conversor do tipo Buck, né? O conversor do tipo Buck tem um interruptor aqui, um diodo, um indutor na saída e um capacitor e uma carga resistiva. Essa corrente que circula aqui, ó, essa corrente nesse indutor, normalmente ela tem esse formato, assim, ó. Então você percebe que, ó, que vai ter uma ondulação de corrente, ΔI. Esse ΔI, ó, ele vai gerar o que? Se tu fosse redesenhar a tua curva de esterese, vamos pegar a curva de esterese aqui. Eu vou desenhar uma curvinha de esterese. Vejamos, ó. Tá, então, ó, como a gente viu que a intensidade de campo magnético é proporcional à corrente, ó, então digamos que eu tenho um ΔI. Então, meu ΔI é esse daqui. Então, se eu tenho um ΔI, ele vai trabalhar daqui até aqui, essa corrente. Então, naturalmente, proporcionalmente, eu vou ter aqui uma variação de ΔB aqui também, né? Então, verifique que eu vou trabalhar numa área assim, ó, né? Vou trabalhar nessa área aqui, ó. Ela vai subir, descer e ainda vai ter um formato, vai ter uma determinada área. Então, você verifica que, se você for calcular as curvas de Terese, devido a essa ondulação, ela vai ser muito baixa, tá? Aqui, praticamente, tu vai ter uma pequena perda no núcleo magnético, no núcleo, né? Por quê? Porque a área aqui é muito pequena, tá? Agora, a área que tu está aproveitando do núcleo, né? Mas não quer dizer que tu não vai ter perda no núcleo. Tu pode ter perdas, por exemplo, no cobre. Tá? Às vezes tu tem uma corrente muito elevada aqui, uma corrente média elevada, por exemplo, aí vai ter perdas nos enrolamentos, no cobre, tá? Mas no núcleo vai ser muito baixo, tá? Por isso que os núcleos normalmente são menores, tá? Mas, obviamente, tu vai precisar de espaço para fazer enrolamento se você tiver uma corrente muito elevada. Aí você vai ter que acabar pegando um núcleo maior, tá? Com uma janela maior. Certo? Então, o que acontece? Ó? Agora, se você utilizar, por exemplo, um conversor de push-pull, um conversor do tipo push-pull, ele tem um formato de corrente, que ele, vou botar aqui, ó, que ele já utiliza os outros quadrantes também, tá? Então, por exemplo, ó, se tu pegar o push-pull, ele vai ter uma corrente assim, né? Então, o que acontece, ó, com essa corrente? Essa corrente, se tu pegar aqui a tua esterese, ó, se a corrente tem um valor de pico aqui, né? Valor de pico máximo e aqui um pico mínimo. Então, ela vai também, vai trabalhar aqui, ó, um valor de pico máximo, né? E um mínimo aqui também. Vou botar mínimo. Então, se você observar, ele vai trabalhar na faixa inteira aqui dessa esterese, tá? E o que acontece é que tu vai ter uma perda muito maior. Aí você vai verificar que as perdas no núcleo, por exemplo, num push-pull, vai ser muito maior, tá? Então, quando você for calcular, provavelmente a perda, normalmente a gente vai calcular pela equação de Steinmetz, a gente vai ver isso em breve. E daí você vai verificar que, se você comparar ali as perdas no núcleo de um Buck e no núcleo
de um push-pull, do push-pull vai ser muito maior devido a essas perdas aqui, tá? Ok? Aí é a diferença desses gráficos aqui, tá? Bom, agora vamos falar um pouco sobre essas... Eu vou continuar falando um pouco sobre essas perdas esteréis, tá? Bom, vou fazer alguns cálculos. Considere aqui então esse indutor aqui, tá? Que ele é um núcleo toroidal e com a área circular, aqui, tá? Se eu quisesse, por exemplo, calcular o volume desse núcleo, como é que seria o volume? Ó? O volume desse núcleo seria essa área AC vezes esse comprimento médio aqui, ó, tá? Esse é o núcleo, é o volume, né? Desse núcleo, tá? O fluxo que vai circular aqui também, ó, ele vai ser igual aqui, ó. Ele vai ser igual ao fluxo B vezes AC, né? Tá? Então, olha, se eu quiser escrever essa expressão da tensão, né? Veja como é que eu escreveria ela. Ó. É a resistência vezes a corrente, né? E mais a queda de tensão no indutor, porque isso aqui é um indutor, né? Só tem um enrolamento, tá? Eu ainda posso escrever que a tensão vai ser igual a RI mais N vezes a variação do fluxo aqui, tá? Então verifiquem que essa tensão, se eu quisesse calcular as perdas dessa tensão, ou desse núcleo, né? Então basta eu multiplicar a corrente nos dois lados aqui, aí eu teria essas perdas no cobre e teria outras perdas por histerese aqui, tá? Então, digamos, ó, vamos calcular aqui, ó, essas perdas por histerese. Como é que eu calcularia, tá? Porque a tensão vai ser igual a RI. Eu vou botar aqui, eu vou ignorar esse N por enquanto, tá? Porque esse N, né, se tu joga ele para dentro lá da derivada, ele seria Nφ. É que daí seria o fluxo total, né? Ou o que a gente chama aqui de fluxo concatenado, tá? Então, digamos que todas as linhas estão ali naquele N, tá? Então, digamos que isso aqui é o fluxo concatenado. Aí, esse fluxo concatenado significa que tem várias espiras, né? Ali, que todos esses campos estão passando por essas espiras, né? O que é naturalmente óbvio, né? É o seguinte, ó. Eu vou, então, escrever isso aqui nesse formato de H, dB, dt vezes V, tá? Então, o meu fluxo, né? Como é que eu escreveria? Aqui tem uma corrente aqui na frente, né? Aí eu vou botar aqui um I, daí isso aqui seria igual a potência, né? Tá, então vou escrever aqui, ó, I vezes o meu dφ dt, tá? Então aqui o que eu teria? Então, aqui ficaria corrente vezes B vezes a área. Essa área é constante, joga para fora, então aqui vai ficar I vezes a área vezes dB dt. Agora essa corrente, ó, como é que calcular ela? Utilizando a lei de Ampère. Então, lei de Ampère, aqui aí, né? Então, digamos que o caminho é LC, né? Então, a integral de dl vai ser LC. Então, ficaria isso aqui. Então, substituindo esse I aqui, então ficaria igual a H, LC, AC e aqui dB dt. Onde isso aqui é o meu volume, né? Daí, finalmente, eu tenho H vezes volume vezes dB dt. Tá aqui aquela expressão que a gente tem ali. Então, se vocês perceberem, normalmente, tá, as perdas no núcleo, elas são dadas em watts por exemplo, por metro cúbico ou por centímetro cúbico. Tá? Isso daí são as perdas volumétricas, tá? Daí, basicamente, só perdas volumétricas, o que seria? É H vezes dB dt, tá? Então, que é relativo a essas perdas do volume e da área aqui dessa tua histerese aqui, tá? Certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, agora falando um pouco sobre corrente de Foucault. Agora a gente está falando das perdas do núcleo, a gente já falou das perdas do enrolamento, falamos das perdas do núcleo relativas à histerese. E agora a gente vai falar um pouquinho das perdas por corrente de Foucault no núcleo, tá?
às vezes vocês pensam que não tem perdas no núcleo devido à corrente de Foucault, mas para ferrites, por exemplo, né? Mas elas existem, tá? Porque os núcleos também têm um pouco de resistência. Dependendo do núcleo, pode ter mais resistência ou menos, tá? Mas eles têm um pouco, tá? A ferrite praticamente não tem, né? Porque a resistência dela é muito elevada. Perto, por exemplo, do ferro silício, material ou outros materiais tipo amorfo ou nanocristalino, tá? Mas naturalmente elas têm outras características que, por exemplo, a densidade de campo magnético é menor comparado com esses materiais, tá? Bom, as correntes de Foucault, como é que é a explicação física delas, tá? Bom, vou botar direto a figurinha aqui, ó. Essa figurinha, o que nós temos, ó? Nós temos um campo magnético que está passando num bloco aqui de um material ferromagnético, tá? Então, tu imagina que tu tem aqui um campo, né, que está atingindo toda essa área aqui, tá, desse material. Ou um B, né, tanto faz porque são proporcionais, né? Então, ó, se tem um campo passando aqui, ó, vai ter uma corrente que vai circular aqui, né? Esse material. E se tem uma corrente que está circulando, vai ter perda, né? Porque esse material vai ter uma resistência, então vai ter perda. Só que naturalmente se a resistência for maior, a perda vai ser menor, porque a corrente vai ser menor. Então o que acontece? Ó, veja que essa aqui é a minha tensão, né? Que ela é a tensão que vai fazer com que essa corrente circule, né? Porque a corrente circular de um lado para o outro tem que ter uma tensão, tá? E essa tensão então ela é gerada devido a esse campo magnético, tá? Ok, então, bom, aí digamos que eu queira calcular a perda nesse bloco de material ferromagnético devido a essa tensão. Digamos que esse bloco tem uma determinada resistência que eu vou chamar ela de R, tá? Como é que calcula essa perda aqui? Ó? Vai ser P1 vai ser igual a tensão ao quadrado dividido por R, né? Então, eu vou escrever ela aqui, ó. Então, a perda 1 vai ser igual aqui, ó. Já vou escrever ela direto aqui. Eu vou pegar essa expressão aqui em cima, só essa aqui, ó. Eu vou jogar essa tensão. Eu vou obter, então, ao quadrado sobre R, derivado de um campo magnético variando no tempo, ao quadrado. Aí digamos o seguinte, eu vou cortar esse bloco aqui no meio, tá? Como eu apresentei aqui, ó. Se eu corto esse bloco no meio e isolo as duas partes, significa agora que a corrente ela não vai poder mais circular entre um e outro, ela vai ter que circular assim, né? E vocês devem concordar comigo que o caminho diminui aqui, né? E a resistência ela depende do comprimento, né, desse caminho. Então veja que a resistência vai reduzir, tá? Assim como a área, né? A área que está circulando essa corrente, então vai reduzir. Então é bem provável que essa potência, que eu vou chamar de potência de perda, P2, vai ser menor que P1, tá? Agora vamos verificar, só um minutinho que deu problema aqui de novo. Vamos verificar o quanto vai ser menor. Quanto menor vai ser isso? Para fazer isso eu vou recalcular, então só que agora eu vou considerar uma resistência com uma área dividida por 2, ó, tá? Então na verdade agora a minha nova resistência ela vai ser 2 vezes maior, tá? Porque a área for reduzida. Agora o fluxo ele é igual aqui, ó, ele é igual a área 2 vezes B. Essa área 2 ela é menor, né? Então vocês vão ver o efeito dela aqui. Então em vez de ter A, agora eu tenho A sobre 2 nessa tensão. Se eu agora calcular novamente a potência, né, eu vou pegar essa expressão aqui, a tensão, vou substituir aqui em E2. E eu vou verificar, ó, que ela ficou 4 vezes menor. Tá? Então por quê? Ó? Porque se eu escrever a P2 agora, então P2 vai ser igual a ao quadrado dividido por R, aqui vai ter 1/4, né? Aqui dB dt ao quadrado. Então, se vocês verificarem, ó, o que está aqui dentro, aqui, ó, ele é exatamente igual a P1. Então, vocês verifiquem que a potência, as perdas caíram para 1/4 pelo número de blocos que eu tenho aqui,
não é número de cortes, né? Porque eu fiz só um corte, mas então número de áreas aqui, né? Tá? Então, se eu dividir em duas partes, eu vou diminuir as perdas pela metade. Agora, se eu dividir, por exemplo, em N partes, ó, as perdas vão reduzir quadraticamente. Tá? Então, se vocês verificarem aqui, ó, as perdas para N partes, elas serão iguais às perdas para uma parte dividido por número de partes ao quadrado. Tá? Se eu dividir em 3 partes, as perdas vão cair para 9. Então, se vocês verificarem lá um núcleo de um transformador de baixa frequência, vocês vão ver que eles são feitos com ferros de chapa, com chapas de ferro e silício, porque a resistência é baixa nessas chapas, aí eu preciso reduzir as perdas, tá? Deixa eu ver se eu consigo encontrar um transformador, vamos ver aqui, ó. Transformador com chapas de ferro e silício. Vamos ver aqui, só um minutinho. Aqui, por exemplo. Aqui dá para ver claramente, né? Vê as chapas aqui em paralelo, tá? Para que diminua o efeito dessas correntes de Foucault, tá? Certo. Agora, veja que nós comentamos então que no núcleo nós temos as perdas devido à corrente de Foucault e as perdas devido à movimentação, as perdas por esterese, né, devido à movimentação dos grãos do material. É que eu estou trabalhando. Para determinar todas essas perdas fica um pouco complicado. Então o Steinmetz ele criou uma expressão que facilita o cálculo dessas perdas no núcleo. Tá? Essas perdas já consideram tanto as perdas por esterese quanto as perdas por corrente de Foucault. Para fazer isso, então, os fabricantes de materiais ferromagnéticos para transformadores, eles disponibilizam então alguns coeficientes nessa expressão aqui, então a expressão de Steinmetz para baixa frequência e corrente senoidal. Então aqui nós temos um alfa, um beta e um KC. Esses parâmetros vocês conseguem ele de alguns livros ou até em alguns fabricantes disponibilizam ele, tá? Então a gente percebe aqui que essas aqui são perdas volumétricas, tá? Esse Fe do núcleo de ferro, né? Então, se vocês escreverem aqui, ó, essa frequência ela vai ser elevada a alfa. Alfa normalmente é maior que 1, tá? Sempre maior que 1, na verdade. E beta também, tá? Isto é, se aumenta a frequência, as perdas aumentam no núcleo, tá? Se eu aumento o B, a densidade de campo magnético, as perdas aumentam também, tá? Isso por quê? Porque a gente vai ter maior perda por esterese, como a gente viu, tá? Então essa aqui é a equação de Steinmetz, a gente vai utilizar ela em alguns exemplos, tá? Para calcular. Agora verifiquem que essa expressão é válida para a forma de onda senoidal. Se a gente for utilizar uma forma de onda retangular ou triangular, como normalmente é o caso dos conversores que a gente vai trabalhar, né? Então a gente tem que fazer algumas modificações nessa equação de Steinmetz. E a gente vai ver isso, acho que lá na aula 6, tá? Bom, quais são os principais tipos de materiais magnéticos? Nós temos os ferrites, isso para alta frequência, tá? Ferrites, nanocristalinos, amorfos, ferro silício para baixa frequência, e níquel de ferro e pó de ferro. Tá? Eu falei para vocês, né, que eu ia apresentar uma tabelinha com as principais características de cada um. Aqui tem os coeficientes também, tá? Só que veja, isso aqui é de um determinado material, tá? Por exemplo, aqui, se você pegar a ferrite aqui, essas características da ferrite do material da Epicus da N87, tá? Então, vamos olhar alguns parâmetros, ó. Por exemplo, a densidade de campo magnético para ferrite é 0,49. Esse aqui é o valor máximo, tá? O valor de pico. Você dificilmente vai trabalhar com um valor desse, tá? Agora, se tu comparar com o ferro de silício, ó, é quase 2, né? Então é muito elevado. Tá? Agora vamos comparar as resistências. Ó. A resistividade é 10 mega. Né?
Para o ferro-silício, a resistividade é 0,48. Então a corrente vai ser muito mais elevada. Por isso que as chapas aqui elas têm que ser isoladas uma da outra. Tá? A frequência de trabalho de ferro-silício é na casa ali de 50 Hz, né, por aí, como está aqui. Agora já lá dessas ferrites, você trabalha na faixa de 50 kHz, são frequências bem mais elevadas. Tá? As perdas aqui por, tá vendo aqui, miliwatts por centímetro cúbico, como falei. Normalmente as perdas no núcleo a gente utiliza em watts por volume, tá? Então, miliwatts por centímetro cúbico, dá 288 para ferrite. E já para as perdas no núcleo para o ferro-silício, elas estão aqui, elas são menores aqui justamente porque nós temos as placas lá paralelas, tá? Que daí reduz bastante. Só que, obviamente, vai aumentar o volume um pouco devido à isolação e também é muito mais pesado, tá? Bom, aí nós temos outros materiais para alta frequência também, com permeabilidades, com densidade de campo magnético elevada também, 1.2, 1.56. São materiais nanocristalinos amorfos, são bem mais caros. As frequências, para trabalhar com frequências até mais elevadas, tá? Só que nós novamente temos o problema da resistividade. Ó, verifique aqui, já cai para 1, né? A resistividade comparado com a ferrite, ela é bem maior a resistência, né? Isso já tem menos perdas, tá? Bom, pesados alunos, a minha aula seria basicamente uma aula de introdução, aula de hoje, aula 1, para discutir basicamente os tipos as principais características, né, fazer uma revisão também de eletromagnetismo, tá? A gente vai fazer alguns trabalhos, né? Na verdade são 2 trabalhos, o projeto de indutor e o projeto de um transformador em alta frequência. Normalmente eu daria um trabalhinho prático, tá, para vocês fazerem. A gente faria o projeto de um indutor para um conversor Ford, faríamos um projeto de um transformador para um conversor Ford também, né? Porque nós temos um conversor Ford, um indutor de saída e um transformador. Daí era um conversor onde a gente poderia botar os dois. Eu tenho esses conversores prontos no laboratório. Daí normalmente o que a gente faz? Vocês fazem o projeto, montam o transformador e testam ele na prática, pegam os resultados experimentais e comparam com o projeto. Só que devido a esse período de pandemia a gente não vai fazer isso, tá? Então, basicamente, os trabalhos que vocês vão fazer são 2. O projeto do indutor, para o conversor Ford, e o projeto do transformador, para o conversor Ford também. Tá? Eu vou apresentar as especificações em outras aulas. Provavelmente, na próxima aula, eu já vou dar a especificação do indutor para vocês projetarem. Aí, a comparação que vocês vão fazer é utilizando daí um outro software. Tá? É um software que pode ser utilizado com elementos finitos também, se vocês desejarem. E daí a gente pode fazer comparações com os resultados que vocês obtiverem. Tá? Então, no trabalho eu vou exigir isso, eu vou pedir para vocês fazerem um projeto do indutor em alta frequência, um projeto otimizado, tá? Nesse projeto a gente vai utilizar a literatura desse livro aqui, Transformers in Inductor for Power Electronics, de 2013, é um livrinho legal, onde tem uma técnica de otimização de projeto de indutores e técnicas de otimização de projeto de transformadores, tá? Tem formas bem simples, tá, de fazer esses cálculos. Se vocês pedirem, por exemplo, para outros alunos do INEP, vocês vão obter eles, tá? Mas eles não consideram, em muitas dessas planilhas, tem algumas considerações que não são realizadas, por exemplo, se trabalha em alta frequência, baixa frequência, efeitos de camadas, entre outras coisas, tá? E também, assim, o projeto de otimização não é realizado nessas planilhas, tá? Não da forma como deveria ser feito, tá? Mas, assim, utilizando essas planilhas, vocês podem fazer uma avaliação boa também. Mas, assim, a gente vai utilizar essa otimização que está presente nesse livro aqui mesmo, tá? Então, quem tiver esse livro já pode dar uma lidinha no capítulo 1, que essa minha apresentação de hoje foi baseada no capítulo 1 desse livro também. Então, se quiser dar uma aprofundada nesse material, pode fazer uma leitura desse livro, tá? Bom, alunos, então, eu chego ao fim dessa aula. Agradeço a
presença virtual de todos e a gente conversa em breve, tá? Na próxima semana. Até mais, tchau.